Durante todo o mês de maio, a campanha Maio Laranja reforçou o combate e a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um tema urgente que precisa ser falado o ano inteiro. Aqui no Maranhão, a Lei 12.311 de 2024, de autoria da deputada estadual Janaína, fortalece a prevenção e a conscientização nas escolas sobre o abuso e a exploração sexual infantil. E como a lição começa em casa, o projeto piloto da lei, proposto pela deputada Janaína, está acontecendo na creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. A creche fica localizada na sede da Assembleia Legislativa. Diante disso, como a comunidade escolar pode e deve identificar casos de abuso contra crianças e adolescentes? Como está sendo preparada para lidar com um assunto tão delicado? Qual o papel da família nessa rede de proteção? E como identificar os sinais de abuso infantil? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é Maio Laranja. Para esta conversa, convidamos a deputada estadual Janaína, autora da Lei de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Ambiente Escolar. Cíntia Vieira, diretora-geral da creche Escola Sementinha. E Ana Beatriz Reis de Souza, professora da creche Escola Sementinha e do programa Sol Nascente. A minha conversa não poderia começar diferente, já com a deputada Janaína, justamente para que possa falar um pouco sobre esta lei, deputada. O ponto em que acabou gerando incomodação que lhe fez propor a lei aqui na casa, que acabou depois sendo aprovada e já sancionada pelo governo do estado. Qual foi o ponto de partida para ele? Bom, inicialmente, desde o primeiro ano de mandato, do ano de 2023, a gente já abraçou essa causa em defesa da criança e do adolescente. No nosso primeiro ano de mandato, nós protocolamos aqui um projeto de lei, que inclusive foi sancionado pelo governador Carlos Brandão, que instituía no calendário oficial do Estado a semana, o mês do Maio Laranja, essa campanha que é nacional. Já no segundo ano do nosso mandato, nós também protocolamos outras leis. E aqui eu destaco, seria o combate à erotização precoce de criança e adolescente através de músicas. E no terceiro ano, juntamente com a escola informada, com as psicólogas, a Adriane e Jaqueline, que também participam efetivamente dessas nossas campanhas, nós protocolamos essa lei, que hoje está em vigor e que, como projeto piloto, iniciou aqui na creche Sementinha. E foi uma lei que, inclusive, já foi sancionada pelo governador. E em todo o mês de maio, a gente tivemos ações aqui com a creche Sementinha, iniciou com reuniões com os pais, após isso tivemos uma capacitação com os servidores, todo o corpo docente da escola. Depois tivemos um momento também com as crianças, um momento bem lúdico, falando sobre a orientação sexual, a educação sexual para essas crianças, do maternal até o 5º ano. Tivemos outro momento também com os pais, quebrando alguns tabus, porque eu sempre comento que quando eu tinha a idade dessas crianças que estavam ali, seja 6 anos, ou 10 anos, ou 12 anos, eu hoje com 38 anos, eu não me recordo desse diálogo com os meus pais, nem com minha mãe e muito menos com meu pai. Então, é necessário a gente quebrar esse tabu e iniciar essa conversa com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos afilhados. E você falar, você proteger as crianças é munir elas de informações, de dar orientações sobre o que pode e o que não pode, que tem partes no corpo da criança que nenhum adulto pode beijar, pode pegar, pode passar a mão, dar o limite para aquelas crianças e principalmente acolher. O que hoje mais a gente observa, que os abusos, qualquer tipo de violência,
em sua grande maioria, acontece em um ambiente familiar. É um senhor, um padrasto, é um tio, é um avô, é um vizinho que chega, que conquista ali toda a confiança da família, muito solícito, muito prestativo e ganha a confiança principalmente da criança e em seguida da família e vai cometendo algum tipo de abuso. E o que a gente precisa informar às mães, aos pais e principalmente às crianças que às vezes aquela mão no lugar errado, numa parte íntima da criança, mesmo que for um toque, aquilo ali já é um tipo de abuso, é um tipo de violência. E a criança ela precisa saber que aquilo ali é um abuso para ela poder chegar e conversar com seus pais. Ou então, se ele não vê que aquele ambiente familiar ele vai ser bem acolhido, o outro canal que a criança vai encontrar para conversa vai ser a escola. Então, a gente precisa que toda essa rede de proteção, eles estejam informados para poder lidar com esse tipo de assunto, lidar com esse tipo de qualquer situação que ocorra. Então, diante disso, essa lei, ela vem justamente para que as escolas elas estejam capacitadas desde o professor ao diretor, ao vigia, os pais também, eles passem a ter esse tipo de acesso, de proteger toda a sociedade, de munir de informações para que a gente possa proteger nossas crianças. Cíntia, hoje em dia a gente utiliza muito o termo comunidade escolar justamente para que as pessoas sintam-se todas participantes das ações que são desenvolvidas ali. Como é que foi esse pontapé da campanha, do projeto, aqui na Escola Sementinha? Todos se sentiram realmente participantes, pessoas que devem ali atuar firmemente, estar no fronte dessa questão de combate ao abuso à criança e ao adolescente? A creche Escola Sementinha, eu costumo dizer que é um espaço institucional diferenciado, porque ela pertence a um poder legislativo, a uma casa legislativa que tem um compromisso muito sério com a sociedade, sobretudo com a organização desse espaço. E a escola é aquela instituição de ensino, é aquela instituição também responsável pelo desenvolvimento integral do ser humano. Então, pensar na proposta dessa lei que foi tão bem recebida, a proposta do programa, de trabalhar uma programação no mês de maio, o Maio Laranja, na creche Escola Sementinha, sendo esta piloto dessa proposta, aceito pela presidente Iracema, pela presidente Carol e inserido no nosso espaço institucional, envolve realmente toda a comunidade escolar. Foi uma proposta que veio para trazer informação desde as nossas crianças, que é o nosso ponto principal, como aos nossos educadores, os nossos profissionais, e aí, como foi dito pela deputada Janaína, não só os professores, mas aquele que dá o bom dia na porta, que é o porteiro, aquele que é o vigia, aquela pessoa que prepara a alimentação, aquela pessoa que está fora da sala de aula, mas que indiretamente ela também faz parte desse contexto. E, sobretudo, os pais, que são os nossos principais parceiros neste processo. Então, nós precisávamos alcançar toda esta comunidade no intuito de fazer valer realmente essa informação, essa orientação e nos tornarmos agentes de proteção das nossas crianças contra o abuso e a violência sexual, que traz dados alarmantes, preocupantes e que o nosso papel é orientar e cuidar, proteger as nossas crianças. Certo. Professora Ana Beatriz, a deputada Janaína usou um termo aqui que é muito pertinente quando se trata de atividades, que são às vezes até mesmo extracurriculares, que é a utilização de músicas, dança no ambiente escolar, e ela falou aqui um termo que é muito interessante para se fazer o combate, que é a erotização.
de que forma que é feito o trabalho de dança, música, justamente no sentido contrário a isso, para que as crianças possam se divertir musicalmente, com a dança, mas sem que por trás daquilo qualquer outra pessoa veja a erotização. Nós que somos professores, né, somos profissionais da área de educação, nós estamos sempre abertos a diversas situações que podem acontecer no ambiente escolar. As crianças, elas trazem uma carga de informação e uma carga cultural que vem de casa, que vem da rua, né, a partir de situações que ela tem, das vivências que ela tem, né, no cotidiano dela. E dentro da escola, sendo um ambiente científico, um ambiente no qual nós queremos levar uma boa informação para essa criança, nós buscamos trabalhar essas questões por meio da ludicidade. Nós trabalhamos as músicas de forma lúdica, levamos os conteúdos pautados no nosso currículo da BNCC, para que essas crianças tenham, né, as informações que sejam pautadas para a idade dela, de acordo com a idade. A questão da erotização é latente, né? Nós temos essa questão dentro do nosso ambiente escolar e é algo que nós buscamos quebrar por meio da ludicidade, favorecendo o ciclo da criança, né? Que ela é criança, tem que viver coisas infantis, não quebrando esse ciclo e levando essa criança, tratando ela como se fosse um mini adulto. Então, dentro da escola, nós buscamos favorecer isso por meio da ludicidade. Inclusive, reforçando isso junto aos pais, que são importantíssimos nesse quesito, né, professora? Sim, o elo família e escola é muito importante e a proposta que foi levada para a creche Escola Sementinha, né, trazendo a informação para as famílias, trazendo a informação para as crianças, fez com que nós, profissionais, fortalecêssemos esse elo e debatêssemos essa questão de uma forma bem mais leve, bem mais lúdica, para que até os pais saibam como isso está sendo debatido dentro do ambiente escolar. Né? Que esse conteúdo está sendo levado através de músicas, através de histórias, que vão falar para a criança e explicar o que pode e o que não pode deixar, quais são as regiões do corpo que ela tem que ter cuidado, né? Que outras pessoas não podem acessar, né? Preservando a privacidade da criança, que deve ser respeitada. Deputada Janaína, o projeto sendo desenvolvido aqui na creche Escola Sementinha é apenas o pontapé, que se trata de uma lei estadual que todos nós esperamos que os gestores de todas as escolas, sejam elas da rede estadual, municipal, comunitárias, particulares, possam reconhecer a lei e adotá-las. E aí o meu próximo questionamento vem no sentido de propagação da lei para que ela possa alcançar todos os ambientes escolares. Mas eu vou formular a pergunta no próximo bloco para que a senhora possa me responder. Momento do nosso primeiro intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo Maio Laranja. E no final do bloco anterior, deputada Janaína, eu falava a respeito da propagação da lei, para que todas as escolas dentro do estado do Maranhão possam não simplesmente reconhecer a existência da lei, mas adotá-la. Existe algo já pensado, até mesmo por parte do governo do estado, eles comunicaram algo de como fazer para que todas as escolas, todos os gestores, toda a comunidade escolar tenha conhecimento da lei e possam aplicá-la de fato? Sim, esse é o nosso projeto piloto da lei 12.311/2024. Iniciou aqui na creche Sementinha, a gente vai estar em diálogo também com a secretária de Estado de Educação. Essa semana nós estaremos juntas para já ver uma saída para que a gente propague, principalmente para o ensino infantil e o fundamental menor, que eu acredito que é o nosso público-alvo, todos os alunos da rede do ensino fundamental menor e o maior, eles devem estar munidos de informações, mas o nosso público-alvo é o materno e o fundamental menor, e a gente vai estar nesse diálogo, e também na região sul do estado, sudoeste, na verdade, que é a nossa capital, na verdade, tem o título de capital, né? A cidade capital do sul do Maranhão. A capital do sul do Maranhão, a cidade de Imperatriz, da qual eu resido, e também a gente já está com outras tratativas para
É só estabelecer mesmo uma data para a gente iniciar esse nosso trabalho na cidade de Imperatriz. E eu sempre que tenho uma oportunidade, a gente também fala sobre esse tema. Por exemplo, ontem eu estive numa zona rural conversando com as mães de um povoado da cidade ali de Montes Altos, a Saizal dos Crentes. É uma zona rural bem distante da cidade, fica entre Montes Altos e a cidade de Buritirana. Então, a gente já vai conversando, vai informando essas mães, as crianças que estão lá também, a gente aproveita a oportunidade, fala sobre a orientação e a educação sexual, os limites que devem ter em relação ao corpo. Então, em todo evento que a gente vê uma oportunidade para falar sobre o Maio Laranja, sobre a educação sexual ou até mesmo uma forma de prevenir, né? A gente está ali sempre conversando. Inclusive, eu trouxe até aqui alguns dados aproveitando aqui, como a Cíntia disse, os dados são alarmantes. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o 18º, no ano de 2023, o Brasil ele registrou quase 84 mil casos de estupro, sendo 76% contra vítimas menores de 14 anos. 61,6% das vítimas elas tinham até 13 anos e a maioria dos casos aconteceu dentro da própria casa, do ambiente familiar, e os agressores sempre próximos à família. E 88,2% das vítimas são as nossas meninas. E muitas dessas meninas, elas não conseguem pedir ajuda por medo, vergonha ou, inclusive, a falta de informação. Então, é interessante que quem também esteja aqui hoje nos assistindo, que se por acaso percebeu, viu algo suspeito com alguma criança ou algum adolescente, entre em contato com a polícia, ao Conselho Tutelar ou pelo Disque 100. Não podemos nos calar. Permitir que esse crime fique impune, converse com essas crianças. O que a gente precisa hoje é justamente isso, é dar voz, que esse nosso projeto ecoe em todo o estado do Maranhão, seja na zona rural, seja na zona urbana. Ele iniciou aqui na creche Sementinha. O Maio Laranja é uma campanha nacional, mas não pode ficar somente no mês de maio. Nós precisamos estar falando sobre o combate e o abuso sexual contra a criança e adolescente todos os meses do ano. Porque, infelizmente, como eu disse aqui, é no ambiente familiar que esses crimes ocorrem. Então, enquanto a gente imagina que a criança ela deveria estar ali segura, infelizmente ela pode não estar. E hoje, principalmente com o acesso à internet, seja por um jogo eletrônico, como por exemplo o Roblox, uma rede social, como por exemplo o Instagram, as crianças, elas com acesso à internet, elas estão com, a professora aqui também com certeza vai falar com mais conhecimento da causa, eles já estão assim com aquele conhecimento muito além do que é para a idade deles, não é? O acesso deles às redes sociais é muito mais facilitado do que para a gente, eles conhecem melhor, né? Exato. A criança hoje, quando te perguntar algo, eles já sabem a resposta, principalmente por conta da inteligência artificial. A criança vem aqui no celular e pergunta: quantos municípios tem o estado do Maranhão? E a inteligência artificial, ela dá a resposta. Isso aqui é uma sobre conhecimentos gerais. Mas sobre educação sexual, a criança ela pode usar o próprio telefone e perguntar. Eu sou mãe e o meu filho tem 10 anos, então ele pergunta. Eu sempre olho o celular dele e eu vejo que tem algumas perguntas que ele faz para a inteligência artificial no que ele poderia estar perguntando para a mãe dele ou então para o pai dele. Então, é sempre acolher, é conversar com o seu filho, orientar, educá-lo. O que a gente hoje precisa é trazer as nossas crianças com a confiança para que eles tenham na gente esse ponto de apoio e não de reprimir as nossas crianças. Então, hoje, infelizmente, a internet está aí tanto para o bem, mas
para o mal está bem presente, principalmente nessa questão de que o agressor, o abusador, pode estar ali, do outro lado da tela, conquistando a família, conquistando a confiança dessas crianças. Cíntia, nós ainda vivemos numa sociedade que é muito patriarcal e que, até aproveitando o gancho da deputada, muitas das vezes a gente se depara com um caso de abuso e aí quando se faz a investigação se descobre que o autor normalmente é alguém do sexo masculino, na maioria das vezes, grande maioria. Dificilmente a gente encontra um autor, uma autora, né, desse tipo de episódio. E aí a educação é fundamental nesse quesito, não simplesmente para a criança, mas também para os seus responsáveis, a família como um todo, seja o pai, o tio, o avô, a mãe, a tia, a avó, para que entendam que isso não é brincadeira. Passar a mão numa criança, beijar certas partes, não é brincadeira, é algo muito sério e é crime, né, Cíntia? Educação, acima de tudo, para fazê-los entender, né? Sim, João, inclusive, não só na creche Escola Sementinha, mas como também no programa Sol Nascente, que é um outro espaço que nós conseguimos alcançar referente a todo esse processo de informação, de orientação. Às vezes a gente não percebe, mas colocações simples, corriqueiras, como foi dito várias vezes pelas psicólogas que a deputada Janaína já citou e que estiveram conosco durante cada etapa, numa brincadeira de um parabéns, o com quem será, estimulando a criança na questão do namoro. E a gente sabe que tudo acontece em uma determinada faixa etária, que criança não namora. Às vezes os pais, com uma despedida, um carinho, às vezes um beijinho na boca da criança, achando que aquilo é uma situação natural, mas que para a criança, ela não consegue distinguir, às vezes, aquilo que é permitido só com a mãe, com o pai, ou que é com outra pessoa. Então, se um adulto chega, e como foi dito também por diversas vezes, o abusador, ele não é uma pessoa que se apresenta de forma ruim, ele se apresenta de uma forma carinhosa, acolhedora, para tentar se aproximar da criança, e não é alguém desconhecido como os dados comprovam, é alguém do convívio. Então, se você tem abertura para essas ações, isso vai facilitar o acesso a justamente aquilo que hoje nós estamos aqui conversando, dialogando e que não queremos que aconteça com as nossas crianças, que elas não sejam violadas, que elas não tenham... não deixe de ser preservadas sob hipótese alguma. Então, conversar com as famílias, trazê-las para o ambiente escolar, levar os pais do programa Sol Nascente para esse momento de conversa, que foi o que nós fizemos nos 2 espaços durante esse período, porque a nossa faixa etária é exatamente essa. Aqui na creche Escola Sementinha, de 2 a 10 anos de idade, no programa Sol Nascente de 9 a 16 anos, então é a faixa etária que fica mais vulnerável. Orientar bem, conversar, dialogar, dizer o que pode, o que não pode, levar a criança a uma reflexão daquilo que precisa ser entendido como cuidado pessoal e mostrar para os pais, nesse momento de diálogo, que eles precisam entender e combater da melhor forma possível. Não é simplesmente não falando no assunto, mas tendo a coragem de conversar, de supervisionar, fazer como a deputada se pronunciou, que precisa sim saber o que está acontecendo, como ela citou que tem filhos, nós temos filhos e a gente precisa monitorar, precisa acompanhar, saber o que os nossos filhos estão fazendo. E são ações simples e eles vão dando para a gente os sinais. Então, a escola, por ser um espaço também dessa rede de apoio, dessa escuta ativa, porque às vezes a criança ela não diz o que aconteceu para alguém de casa, às vezes ela conta na escola, para o professor ou para um outro profissional que ela sente confiança. Mas o importante é que ela
busque alguém da confiança dela e que a partir daí as medidas sejam tomadas. E isso tudo nós temos conversado, dialogado com as famílias também. Professora Ana Beatriz, queria justamente aproveitar, a conversa nossa vai sendo realmente uma tessitura aqui, né? Porque a Cíntia colocou algo que é muito importante, porque às vezes a criança passa por algo, né, dentro do ambiente familiar, no ambiente comunitário, às vezes ali no bairro onde mora, e não tem coragem de falar sobre aquilo com o pai, com a mãe, né? Às vezes se abre justamente dentro da escola. A professora percebe, nota algo estranho com a criança, com o adolescente, questiona e com muito tato consegue às vezes arrancar o que está acontecendo. E aí é que eu quero saber como é que acontece esse tato, como é que é essa conversa, essa busca por algo que se percebeu que deva estar acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente. Mas a resposta você me dá no próximo bloco, tudo bem? Momento da nossa última parada aqui no Contraplano e já voltamos com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo Maio Laranja. Participam desse debate a deputada estadual Janaína, autora da Lei de Combate e Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Ambiente Escolar. Cíntia Vieira, diretora-geral da Creche Escola Sementinha. E Ana Beatriz Reis de Souza, professora da Creche Escola Sementinha e também do programa Sol Nascente. E foi justamente com você, Ana Beatriz, que eu falei no bloco anterior, né? Queria saber como é que é feita essa observação, é possível identificar sinais de que há algo por trás, algo de estranho por trás do comportamento de uma criança ou adolescente que de repente muda totalmente o seu astral. Esse processo de escuta com a criança e com o adolescente, ele se dá de diversas formas, né? Na escola, por exemplo, na educação infantil, no nosso primeiro momento na sala de aula é o momento de roda, né, onde nós conversamos com as crianças, acolhemos elas. Às vezes, durante uma contação de história, a criança para a gente e diz: professora, na minha casa aconteceu essa situação, isso, isso e isso. E a partir daí que a gente vai percebendo aquela criança, vai perguntando o que é que está acontecendo e vai sentindo os sinais de que ali pode ter alguma violência acontecendo com aquela criança ou diferente do adolescente que já pode chegar a expor a situação, né? Nós que trabalhamos na Creche Escola Sementinha no projeto Sol Nascente, trabalhamos com crianças de 2 até 16 anos. Então, esse processo de escuta, ele varia, mas é muito importante para poder identificar esses sinais. Saber que essa criança está passando por um processo de violência. Né? Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 71, que assegura educação, cidadania, saúde e várias outras questões que estão direcionadas para a criança e para o adolescente. E esse processo de escuta está dentro dessas questões. Nós precisamos oferecer esse acolhimento dentro do ambiente escolar, tendo em vista que na família, né, acontece grande parte das vezes, como a deputada mencionou, o abuso ele advém do processo familiar, né? Então, a escola, o projeto, o programa que essas crianças participam, tem como por obrigação acolher, né? Nós temos que acolher as nossas crianças, fornecer ali subsídios suficientes, principalmente pelo processo de escuta e auxílio dessas crianças. Então, daí parte a grande importância da Lei 12.311 de 2024, de autoria da deputada Janaína, que traz a informação de como acolher aquela criança, de como fazer esse processo, de como desempenhar esse acolhimento e dar essa proteção para essa criança que, às vezes, não tem esse processo de acolhimento em casa. Né? Para nós, como profissionais, todo esse processo formativo que foi levado para a Creche Escola Sementinha e para o programa Sol Nascente foi de suma importância para abrir o nosso olhar, ampliar o nosso olhar para as questões que já são da nossa rotina.
né? Às vezes eu posso estar ali nesse processo de escuta e não identificar os sinais que a criança está querendo me repassar. Então, por meio desse âmbito formativo, né, que a lei nos oferece isso, traz muito mais subsídio para o profissional, para o professor, para a pessoa que acolhe na entrada da creche, né? Então, é de suma importância que nós tenhamos esse processo ampliado para a rede, né, de toda São Luís, do nosso estado, para que outros professores também tenham acesso a essa informação e saibam como acolher esse aluno, essa criança e esse adolescente, que é de direito dele ter essa proteção, né? Então, assim, falando da minha experiência particular, foi transformador, né? Ter o olhar muito mais sensível. Na escola nós já temos o olhar sensível, o olhar de acolhimento com as crianças, mas ter essa informação, esse subsídio, fez com que eu estivesse o olhar muito mais sensível a uma simples escuta do meu aluno, uma simples situação que ele traz. Nós temos as redes sociais que trazem muitos subsídios para as crianças de informações, né? Hoje em dia elas são bombardeadas de informações que estão ali à disposição delas. Muitas vezes o abusador ele pode estar dentro da nossa própria casa, por meio das redes sociais, por meio dos chats em jogos online, por exemplo, Roblox, né, no qual ali é muito acessível para uma pessoa que é de uma idade muito superior, está falando com uma criança de 7 anos, de 8 anos, uma pessoa que tenha 30, 40 anos e pode estar mandando fotos, compartilhando, solicitando, né, aquela criança que mande fotos também. Então, é importante a família estar atenta a esses sinais e nós também da escola fazermos o nosso papel de escuta daquela criança, né, e fornecermos ali os meios pelos quais ela poderá se proteger, né? Levando a informação correta por meio de músicas, por meio de rodas de conversas, contação de histórias, tudo isso de uma forma muito lúdica e muito acessível para as nossas crianças e adolescentes. Certo. Deputada Janaína, em relação ao projeto, ele já é na realidade, projeto, foi o pontapé inicial, que agora já é lei, é um passo muito importante, mas é preciso também fazer com que, como a gente falou no bloco anterior, a lei seja de conhecimento bem amplo. De que forma, além de ter apresentado a proposta que foi apresentada, o gabinete da deputada Janaína se coloca justamente para fazer com que mais e mais escolas, pais, crianças e adolescentes tenham conhecimento dessa lei e saibam como melhor usá-la. Sim, sim. O nosso gabinete está à disposição de todo o estado do Maranhão, seja capital ou interior. Você que está aí nos assistindo, que é professor, gestor, pai de aluno, que quer levar essa nossa palestra, essas informações para a sua escola ou então até para alguma associação, a gente vai com toda a disposição com a equipe. É só entrar em contato pelo telefone, o DDD é 99, pelo 98421-3740, que nós iremos levando essas informações, falando sobre educação sexual, falando sobre as orientações. É um tema que é preciso quebrar esse tabu e esse medo que foi silenciado aí por muito tempo, por muitos anos, mas chegou a hora da gente estar falando, estar levando informações, afinal de contas, é informar, também é proteger. E hoje nós precisamos proteger nossas crianças, porque, como já foi dito aqui, os dados são alarmantes. A cada ano, os números só aumentam. Antigamente, o número em relação ao abuso virtual ele era bem pequeno, e hoje não. Hoje existe abuso virtuais e o número está cada vez crescendo. Então, nós precisamos diminuir e só vamos conseguir isso quando toda a sociedade civil, quando todos eles estiverem com conhecimento sobre essa causa. E aqui na Assembleia estaremos sempre continuando defendendo as nossas crianças e adolescentes. Esse ano, a nossa programação do Maio Laranja está se encerrando, mas essa luta vai continuar durante todos os meses. No mês de junho até dezembro, nós estaremos aí com essa bandeira, estaremos com toda a força e coragem
defendendo aqui as nossas crianças. Cíntia, a creche Escola Sementinha e o projeto Sol Nascente, que tu também tem desenvolvimento, está à disposição para ajudar a propagar, né, multiplicar isso pelo estado do Maranhão, né? Sim, com certeza. É o nosso papel, é o nosso compromisso social. Hoje nós temos 285 alunos na creche Escola Sementinha, 140 alunos no programa Sol Nascente, alcançar durante esse mês e ver esse número se multiplicando em familiares e com certeza tudo que foi dito e vivenciado, além das nossas crianças, os pais, mas também a nossa equipe de profissionais, tanto da escola quanto do programa social. E é isso que nós precisamos fazer cada vez mais, esse é o nosso compromisso. E pensar em compromisso, a gente pensa na quantidade de meninas que são acometidas com esses dados. E nós, eu enquanto gestora, a deputada, enquanto alguém que defende também as causas da sociedade, que defende a sociedade maranhense, assim como a deputada Iracema também, que preside essa casa de uma forma mais ampla, e a Carol Duailib, que é a presidente do GEDEMA, que também abraça essa causa. Então, é o nosso compromisso enquanto mulheres de garantir que não só esses números, eles venham, se possível, reduzir ao máximo ou deixar de existir, mas proteger, cuidar, informar e ser esses agentes, não só de proteção, mas de orientação, para que a gente não descanse e, além do mês de maio, possa, durante todos os meses, combater a violência sexual que acomete as nossas crianças e adolescentes. Posso dizer uma coisa que é preciso ser dita. Vocês, enquanto mulheres, têm uma sensibilidade muito maior para observar essas coisas do que nós, homens. Conseguem ver com mais clareza, perceber com grande distinção, né, quando a criança ou adolescente muda o comportamento. E eu acho que por conta disso, acho não, tenho certeza, que por conta disso que parte uma ideia de projeto como essa que partiu da deputada Janaína, acaba sendo desenvolvida dentro de uma unidade escolar onde tem professoras, tem nenhuma gestora, que tem um contato muito próximo com as crianças, que conhece elas nome por nome, sabe, identifica elas e vai perceber muito facilmente quando essa criança chegar diferente na escola. Pode ser que tenha sido só porque o pai ou a mãe, na vinda para a escola, chamou a atenção por conta de alguma coisa? Pode ter sido, mas pode ter sido algo também um pouquinho além disso. E aí a sensibilidade de vocês é muito maior para perceber esse tipo de coisa. Quero agradecer imensamente a participação, a vinda de vocês três aqui participar conosco, e agora fica o espaço aberto para as considerações finais. Eu começo por você, Ana Beatriz. Fique à vontade. Bom, é uma honra estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante, né, trabalhando esse assunto com as nossas crianças, mas também sabendo que ele vai ser ampliado e essa informação vai chegar para outras pessoas, adultos, crianças e adolescentes. Afinal, informar é proteger, né? Por meio da informação nós vamos conseguir proteger muitas crianças, dando aí a nossa resposta social. Não só como professor, não só como servidor da Assembleia Legislativa, mas também como social, né? Como ser social, como componente da nossa sociedade. Nós, como mulheres, sabemos que o abuso à criança e ao adolescente acontece muito mais com as meninas e sabemos o quanto é importante o debate deste assunto. Então, é muito bom e importante fomentar essa questão não só durante o mês de maio, mas durante todo o ano. E saber também que as nossas crianças que agora têm essa informação também passam a ser agentes de transformação, levando essas informações para a família e compartilhando com outras pessoas em seu meio social. Cíntia, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar representando a creche Escola Sementinha, trazer um pouco dessa responsabilidade que a Assembleia Legislativa e o Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão tem com crianças e adolescentes, com filhos de servidores, com crianças que residem em locais onde elas estão mais vulneráveis, onde a gente atende no programa Sol Nascente também, e entender cada vez que nós recebemos
uma proposta de trabalho como esse, de enveredar em um assunto que não é confortável falar, não é agradável falar, mas é necessário. E esse é o nosso papel, enquanto educadores, estar neste espaço, tendo a oportunidade de alcançar outras pessoas que não tiveram conosco esses dias, mas que estão tendo a oportunidade de ouvir um pouco essa experiência, traz também ali, às vezes, a necessidade de buscar ajuda, de dizer, isso está acontecendo comigo e eu preciso realmente tomar uma ação. E nós estamos aqui para transformar, ajudar, orientar, nesse compromisso social de que a gente precisa fazer a diferença na vida das nossas crianças e mudar esses números. Deputada Janaína, fique à vontade. Certo. Como foi dito, nós estamos com o nosso gabinete à disposição para que a gente leve essa palestra, leve essas orientações, essas informações aos 4 cantos do estado do nosso Maranhão. E você pode entrar em contato com o nosso gabinete, a gente vai deixar aqui o contato. E agradeço à nossa presidente Iracema, presidente da Assembleia Legislativa, por também abraçar essa causa, por nos conceder espaços para que a gente leve toda essa campanha do Maio Laranja, que iniciou bem lá atrás, que encerramos hoje pela manhã aqui na creche Sementinha. Nós estamos à disposição de todos que estão aqui nos ouvindo. Pode também entrar em contato pelas nossas redes sociais. O Instagram é @deputadajanaína e lá vocês também vão verificar todo o nosso trabalho em relação à campanha do Maio Laranja. E fica aqui o nosso agradecimento também ao espaço, ao programa Contraplano, todo o complexo de comunicação da Assembleia, que tem sido também um grande aliado nosso nessa campanha do Maio Laranja, porque através aqui da imprensa nós também estamos levando informações, sendo multiplicadores através da TV Assembleia a quem está em casa nos assistindo. Eu fico muito agradecida por estar sempre aqui falando a respeito desse nosso trabalho. E, de uma forma bem especial, eu quero agradecer ao Instituto de Perícia de Criança e Adolescente, à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, também agradeço à Escola Informada, às psicólogas Adriane e Jaqueline, por estarem abraçadas conosco desde o ano de 2023, está aí nessa luta no combate ao abuso e à violência contra a criança e adolescente aqui no estado do Maranhão. Muito obrigada. A gente que agradece a presença de vocês três. Muito obrigado. Dessa forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá. Paz e bem.